Olá, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta em nossa programação com mais uma edição do programa TV Mar News. Eu, o canhão Viderlan Araújo, estarei ao seu lado em mais uma hora aqui do TV Mar News, trazendo muitas notícias e a movimentação nos bastidores em Maceió, em Alagoas, do Brasil e no mundo, com a movimentação do nosso departamento de jornalismo, tá certo? As últimas notícias e os assuntos que ganharam repercussão não só na capital alagoana, mas em todo o estado de Alagoas, com a participação do nosso repórter Fernando Palmeira, dos integrantes da Mix, da Gazeta Web e também todos os comentários que nós vamos colocar em evidência em uma hora de muita informação na programação genuinamente alagoana da nossa TV Mar. Vem com a gente, tá certo? Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, o canal da TV Mar no YouTube, ferramenta importantíssima para você acompanhar cada bloco e os principais assuntos, e nós vamos também reforçar a participação sua, internauta, pelo nosso aplicativo, o aplicativo TV Mar, que você pode baixar no seu smartphone e acompanhar a nossa programação. As nossas redes sociais são ferramentas importantes também para a sua interação com a produção do programa. Nós vamos começar o programa de hoje, sexta-feira, no hashtag Sextou, trazendo muitas notícias e, como de costume, a Gazeta de Alagoas. 90 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Evoluindo sempre a informação. Há 90 anos, a Gazeta, disparadamente, o veículo de maior credibilidade em Alagoas. A Assembleia Legislativa aprova bonificação de 50% do 13º salário para servidor da educação. A Assembleia Legislativa que aprovou em segundo turno por unanimidade ontem, quinta-feira, o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que concede uma bonificação da metade do valor do 13º salário pago em 2023 aos servidores da Secretaria do Estado da Educação, a SEDUC, devido aos resultados obtidos com a implementação do programa Escola 10 no ano passado. A matéria será enviada para a sanção do governador Paulo Dantas a tempo de pagamento na folha de março, adiantou o líder do governo, o deputado Silvio Camelo, do PV Alagoas. Flávio Dino toma posse como novo ministro do STF. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal tomou posse ontem em Brasília, em solenidade comandada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Dino chegou ao STF falando em alegria e gratidão. Bastante aplaudido, agradeceu ao lado do decano Gilmar Mendes e do mais novo ministro Cristiano Zanin. Detalhes na editoria de política da Gazeta de Alagoas, na página 5. Bolsonaro vai à Polícia Federal, mas nada fala sobre tentativa de golpe. Tudo que envolve o ex-presidente da República aqui na Gazeta de Alagoas também. Receita restitui quase 2 milhões, ou seja, um pouquinho mais de 2 milhões de reais do imposto de renda a 1.900 pessoas em Alagoas. Tornado e redemoinhos provocam danos e transtornos no sertão alagoano. E é com essa matéria que nós vamos começar aqui o TV Mar News de forma oficial. Porque um enorme tornado assustou os moradores numa cidade do Agreste do Sertão, no Agreste e no Sertão de Alagoas ontem. E você vai poder acompanhar agora o que foi e a proporção desta situação que deixou muita gente assustada. Acompanhe. Em Estrela de Alagoas ontem, a passagem da coluna de vento giratória destelhou casas na zona rural. Logo, as imagens se espalharam pela internet, ganhando repercussão em todo o país. Os meteorologistas da Climatempo também ficaram impressionados com as imagens. Além da raridade do evento, pois muitos tornados já foram vistos no sul e no sudeste do Brasil, mas não no nordeste. A intensidade do fenômeno, percebida visualmente pela largura da coluna de poeira levantada pelo vento, também chamou muita atenção. Este foi um raro evento de atividade tornádica no Nordeste. Pelas imagens do funil e dos estragos, possivelmente foi um tornado F1, que teria velocidades entre 117 a 180 km por hora, com ventos entre 105 e 137 km por hora. O tornado é um prolongamento em formato de funil de cone que sai da base de uma nuvem muito intensa e que normalmente provoca raios, chuva forte e fortes rajadas de vento, formando uma coluna de vento giratório
giratória que suga o ar e outros elementos sólidos da superfície onde está atuando. É muito comum um levantamento de poeira e, por isso, temos a visão do cone da base da nuvem até o chão. O fenômeno é de curtíssima duração e atua por poucos minutos, o que torna a previsibilidade bastante complexa. Causam ventos muito fortes que podem variar de pouco mais de 100 até 300 km por hora. Pois é, esse assunto chamou muita atenção ontem, repercutiu bastante nas redes sociais, na metade da tarde de quinta-feira até o finalzinho, início da noite, ganhando uma ampla repercussão nacional deste tornado na cidade de Estrela de Alagoas, que fica posicionada no Agreste, próximo ao Palmeira dos Índios, próximo à cidade de Igaci, a Arapiraca, fica próximo àquela região. E o tornado ganhou essa proporção ontem nacional diante dos estragos promovidos também em algumas casas que nós acompanhamos nessas imagens. E a reportagem da TV Mar foi até a Superintendência de Prevenção e Desastres Naturais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas, a SEMAR, para poder também trazer explicações técnicas sobre este fenômeno. Inclusive, a SEMAR, em nota, chegou até a dizer que o fenômeno meteorológico foi considerado incomum. Os meteorologistas também de outros pontos do Brasil, como Climatempo, classificaram que esse lado incomum que está sendo mensurado é porque não é natural na região Nordeste termos tornados. O repórter Fernando Palmeira foi até a SEMAR para também ouvir explicações técnicas a respeito desse assunto. Tem gente por aí pensando que o mundo vai verdadeiramente acabar. Muita gente, por questões religiosas, superstição e até com certa razão, sertão e agreste. Granizo no sertão e agreste, tempestade, ventania, tufão arrancando telhas, é realmente preocupante. O pessoal da SEMAR está aqui na sala de alerta, também atento aos acontecimentos, não com tantas crenças, mas com muita ciência, para explicar o que realmente são esses fenômenos. Fernanda Liz, uma honra revê-la. Então, granizo é possível ocorrer na região do Sertão do São Francisco e Agreste, porque lá a gente tem formação de nuvens com topo muito alto. No topo dessas nuvens tem a formação de granizo, no caso cristais de gelo, que podem chegar a cair. Elas geralmente não duram muito tempo, elas derretem até chegar ao solo, então são granizos pequenos que caem no sertão, nunca são granizos com formação muito grande. Geralmente ocorre de não chegar nem em formato de pedras de gelo, mas no sertão é possível de ocorrer sim, só que são pedras menores de gelo, então geralmente não ocorrem tantos problemas ocasionados pelos granizos. O granizo assustou, mas o que tem assustado são esses fenômenos, é exemplo do que aconteceu no sertão de Alagoas, com características de tornado, redemoinho e arrancando até os telhados. Então, o que ocorreu foi um fenômeno que a gente chama de tornado, que é quando uma circulação atingir tanto o solo quanto nuvens de tempestade. E são essas nuvens altas, geralmente ocasionado pela instabilidade do local. Então, o que acontece é que a atmosfera aqui do estado de Alagoas, principalmente nas regiões do Sertão do São Francisco e parte do Agreste, ela está propícia para a ocorrência desse fenômeno, que é a temperatura mais fria do continente, uma massa de ar fria que está sobre o continente e uma massa de ar quente que está sobre o oceano. Então, essa diferença de temperatura e a diferença também na direção do vento faz com que ocorra essa circulação, que inicialmente foi um redemoinho, né, que quando se conectou à nuvem, se caracterizou esse fenômeno que foi o tornado. Ô, Fernanda, a meteorologia de que forma vê na escala Fujita o tornado que foi inferior a 117 km por hora? É pouco. Exatamente, é a menor classificação do tornado, então ele não traz tantos problemas, claro que destelhou as casas, que traz sim preocupação para a população, mas foi o menor tornado, a menor classificação de tornado que a gente tem, que são essa velocidade de 117, que é uma velocidade que é rápido, né, num redemoinho rápido, só que é a menor classificação. Isso pode voltar a se repetir, inclusive também o fenômeno dos granizos?
as condições atmosféricas elas continuam propícias, mas como é um fenômeno muito difícil de ocorrer aqui no estado de Alagoas, é pouco provável que volte a acontecer. Tem muita gente, como se diz no interior, que está na camarinha com um bocado de vela acesa, rezando, pensando que o mundo vai acabar. O que é que você gosta de dizer para esse povo aí? Vai ou não vai? Então, o mundo não vai acabar por conta desse fenômeno. É claro que é uma situação atípica aqui para o estado de Alagoas, mas que não deve voltar a acontecer com tanta frequência ou não tão próximo assim. Nem no carnaval. O carnaval passou, o mundo não se acabou, não vai ser nesses fenômenos meteorológicos da natureza que vai fazer com que o mundo se acabe. Rezar é bom, continue orando para a gente ter paz, mas está tudo bem, pelo menos aqui na sala de alerta, todo mundo dentro dos padrões de estudos e análises e observando a meteorologia, dizendo que calma, meu povo, o mundo ainda não vai se acabar. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Semar, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Haroldo de Melo, no canal 525 NET. Claro! Muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação e, graças a Deus, apenas danos materiais desse episódio ocorrido na cidade de Estrela de Alagoas, desse tornado, com proporções mínimas, mas considerado, assim, muito incomum para a região Nordeste esse tipo de fenômeno, Então, nós vamos continuar acompanhando os fatos para trazer mais detalhes nos próximos programas. E o governador Paulo Dantas foi até São Paulo para poder também tentar discutir parcerias para tentar funcionar de uma maneira mais inteligente e assertiva com os números recentes de combate à violência e dados relacionados à segurança pública. Agora, com o apoio coletivo e a parceria com a Segurança Pública de São Paulo, a ideia é fazer com que a preparação dos nossos servidores, dos servidores que garantem a segurança, o conforto da população, possam ser mais qualificadas. O intuito do encontro foi de estabelecer parceria com o Estado de São Paulo para combater a criminalidade em Alagoas. A Secretaria de Segurança Pública deslocará servidores já no mês de março para entender como São Paulo atua para combater a criminalidade, buscando levar para Alagoas as melhores práticas de gestão, com emprego de tecnologia, uso de inteligência e formação e aperfeiçoamento da tropa. Outro ponto destacado na reunião foi a metodologia de estatísticas criminais adotadas por São Paulo. O modelo de transparência e divulgação de dados tornam esse estado uma referência e objeto de modelo para as demais unidades da federação. É uma grande notícia essa, com a participação coletiva, até porque proporcionalmente, em termos populacionais, São Paulo acaba sendo uma das maiores regiões geográficas que nós temos no continente, se não a maior do continente sul-americano, e que acaba também forçando a segurança pública a buscar tecnologias avançadas para poder garantir a segurança de toda essa gente. E, naturalmente, para nós alagoanos vai ser muito importante essa iniciativa da participação, inclusive, nesse contato do governador Paulo Dantas com o governador de São Paulo, e que tem também a participação do secretário de Segurança Pública, o nosso ex-companheiro aqui de TV Mar, Flávio Saraiva, para buscar alternativas e melhorar a qualidade dos serviços que a Segurança Pública de Alagoas tenta oferecer para a nossa população. Agora vamos falar de outro aspecto que também temos razões de sobra para colocar como notícia positiva. Diante de uma solicitação da Defesa Civil do município, a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, autorizou a liberação de um trecho da Lagoa Mundaú para o retorno das atividades de pesca e de passeios turísticos. O repórter Rogério Costa, da Mix FM, do portal Gazeta Web, traz mais detalhes também para a nossa TV Mar, aqui nesta edição do TV Mar News. Direto das ruas. Estamos aqui na Orla Lagunar, aqui a Lagoa Mundaú, e a Defesa Civil de Maceió solicitou, recomendou através de ofício, e a Capitania dos Portos, para onde foi direcionado o documento, definiu uma nova área onde a pesca estará liberada na região da Lagoa Mundaú. Essa região próxima das minas, principalmente na mina 18, que colapsou, ela esteve interditada, não permitida a atividade pesqueira na região desde novembro do ano passado. Todo mundo lembra, daquela situação da mina 18, do afundamento, desabamento e etc. Como a região é permanentemente monitorada e estudada, segundo a Defesa Civil, houve uma diminuição nos riscos, por isso se faz necessária a retomada dos trabalhos de atividade pesqueira. Inclusive, a própria empresa também já retomou o trabalho de preenchimento das minas. Portanto, diante da situação,
A medida foi prontamente atendida pela Marinha, que já alterou a área delimitada, liberando-a para a pesca. Vale salientar, detalhe, que a área próxima das minas, próxima da beira da lagoa, Campo do CCA, Mutange, Clínica José Lopes, continua fechada para a atividade pesqueira. Portanto, basta aos pescadores, e principalmente eles e as marisqueiras, mas particularmente os pescadores, seguirem a nova área delimitada por boias para melhor visualização por parte da Marinha do Brasil, que fiscaliza o tráfego, o fluxo e a movimentação marítima em todo o país. Direto da Lagoa Mundaú, com imagens do Eliel Santana, os pescadores comemoram, o retorno da pesca, afinal foram quase 4 meses sem poder trabalhar. Reportagem de Rogério Costa. É isso aí, Rogério. É uma boa notícia essa retomada das atividades em outro trecho, um trecho mais afastado. É preciso dizer que esse trecho que foi liberado pela Marinha do Brasil não é o trecho próximo à área da Mina 18, é um trecho mais afastado, que fica ali entre o Trapiche da Barra, o Conjunto Virgem dos Pobres e o Pontal da Barra, para a travessia de pescadores que também residem em Coqueiro Seco e também para realizar pescas na região, ou seja, para garantir a continuidade da chegada da comida em sua mesa. Então essa é uma alternativa que para mim traz com bons olhos a capacidade de uma vida normal, que os pescadores, que as pessoas da região, mesmo com os transtornos, porque quem mora naquele trecho do Conjunto Virgem dos Pobres terá que se deslocar para essa área demarcada, liberada pela Capitania dos Portos através da Marinha do Brasil. Mas mesmo assim é preciso reforçar, nada disso está sendo feito de uma maneira qualquer, é para garantir a segurança das pessoas. Se deixar o processo solto, tenho certeza que teria embarcações, teria canoas circulando ali próximo à área da Mina 18, onde ainda apresenta risco iminente e a qualquer momento poderia colocar a vida desses pescadores em risco. Então acaba sendo uma medida, eu diria que de precaução, para poder melhorar as condições das pessoas afetadas por essa tragédia sem precedentes provocadas pela mineradora aqui em Maceió. Nós vamos trazer agora mais detalhes a respeito do foco das atividades que a segurança pública tem adotado com recurso da tecnologia. As atividades periciais, elas acabaram sendo também voltadas em 2023 para a identificação de pessoas envolvidas em crimes de pedofilia. E agora o recurso tecnológico deve ampliar essa capacidade de investigação e de elucidação de muitos inquéritos, dando andamento a processos também que ocorrem para poder ajudar a polícia a desvendar criminosos que estão atuando fora daquele olhar humano, mas que através do mundo virtual tentam buscar, através de suas manifestações, algum tipo de proveito. O repórter Fernando Palmeira foi até a perícia oficial, até a polícia científica, para poder trazer detalhes a respeito desse assunto. E nós vimos até aqui a perícia da Ciência Científica Técnica de Alagoas para saber, primeiramente, os avanços da Polícia Científica e da Tecnologia a serviço do desvendar de certos crimes, incluindo a pedofilia, além de crimes econômicos, etc. Estou com Ivan Excalibur, ele que é o chefe da perícia interna, e nos fala sobre esses avanços que vem, esse trabalho de avançar, da luta, desde 2023. Desde 2023, correto. Estou na chefia de perícias internas desde 2018, né? Nós temos evoluído bastante nas investigações, né? Inclusive acompanhando as operações de pedofilia junto à Polícia Civil, a Delegacia de Crimes contra a Infância e as outras delegacias locais regionais. E esse trabalho está evoluindo bastante. Conseguimos, nesse último ano, dar um aumento na entrega de laudos, principalmente no que se refere a dispositivos smartphone. Modus operandi do pedófilo nas redes sociais, utilizando o computador, mas especialmente o celular. Geralmente o celular, né, ele, diferente de outras áreas periciais, ele apresenta um banco de dados próprio. Enquanto em algumas outras áreas nós precisamos fazer comparações com materiais, padrões, no celular, o próprio celular, ele é um banco de dados da vida da pessoa. A vida de um indivíduo geralmente está muito presente nos dados que nós conseguimos analisar no celular. Então, o modus operandi, geralmente, do pedófilo, primeiro é consumir o material, né, principalmente via torrent, e compartilhar com algumas pessoas. Aí, a parte de compartilhamento pode ser em diversas áreas, o próprio torrent ou mídias sociais, no geral.
O celular está servindo aí para fraude dos mais diversos modos, das mais diversas modalidades criminosas. Mas a pedofilia tem um ingrediente que é a fotografia, o nudes, a fotografia e atos sexuais, filmagens de atos sexuais com crianças e adolescentes. Como é que esse material chega até vocês ou vocês vão buscar? Geralmente, né, existe algum indício investigado pela Polícia Civil e a própria Senasp, ela possui um programa, uma espécie de guardião que monitora o tráfego de redes de torrent, e aí eles têm algumas palavras-chave que são pesquisadas eles fazem algumas remontagens de pacotes que trafegam na internet, e esse relatório de inteligência é passado para a Polícia Civil. A Polícia Civil entra em contato com a perícia e aí nós vamos juntos, né, fazer a busca e apreensão do material para, no futuro, fazer a perícia prática, né? Primeiro nós buscamos o flagrante no local e depois nós fazemos a perícia mais minuciosa desse material. E fora isso, fora esses casos de busca e apreensão que a Senasp fornece, geralmente chega alguma notícia-crime para a Polícia Civil que eles apreendem o material e aí solicitam o devido exame pericial. Tecnologia a serviço da apuração desses crimes da informática, principalmente da pedofilia no celular, e o setor de informática forense, em que nível nós estamos aqui em Alagoas? Nós temos o conhecimento técnico bacana, os peritos que estão atuando no setor, eles são todos formados em ciência da computação ou têm cursos específicos na área. O nosso grande problema hoje é o efetivo de acordo com a demanda, né? Nós temos basicamente três peritos dedicados à sessão, né? O último perito entrou em 2023, ele estava com a demanda judicial, ele foi efetivado, nomeado, e aí com esse aumento de efetivo, nós conseguimos dar uma vazão maior aos exames. Mas em relação às nossas tecnologias, nós utilizamos alguns softwares proprietários de empresas como a Celebrite, como a MSAB, e aí essas ferramentas, elas nos auxiliam bastante, fora as ferramentas gratuitas que tem no mercado. Mas, basicamente, o que nós trabalhamos hoje aqui é o que todas as unidades da federação trabalham, né? Esses softwares são os principais, fora os de análise de dispositivos como discos de armazenamento, tablets também, chega pouco, mas a gente trabalha muito com tablet, cartão de memória e pendrive. Então, nossa tecnologia é compatível com os outros estados. Algumas das nossas ferramentas estão desatualizadas, mas estão em processo de renovação, só dependendo do aval do governo. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Polícia Científica da Perícia Oficial do Estado, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. É um grande trabalho, né, que a polícia tem realizado através da Polícia Científica, que promove também, né, todos os laudos necessários de periciar aquele momento em que um flagrante pode ser executado ou até mesmo de uma pessoa que perdeu um ente querido e que precisa, por conta de uma tragédia, desse laudo da perícia para ter todo o processo liberatório para a entrada também até naquilo que é direito estabelecido pela lei. Então é muito importante utilizar a tecnologia, já que o foco no ano passado são as pessoas que cometem crime de pedofilia e muitas vezes esses crimes são virtuais. Se observou com a participação do responsável, o agente da segurança pública que representa esse trabalho para a Polícia Científica, que esse tipo de atividade é uma atividade muito comum e que se manifesta por vários dispositivos, por vários meios e mecanismos através da tecnologia. Então é preciso uma qualificação da nossa segurança pública, sim, para poder tirar de circulação essas pessoas que insistem em cometer crime, principalmente crimes contra a criança e contra o adolescente. Nós vamos agora falar sobre cesta básica. Uma pesquisa recente do Procon Maceió apontou que na nossa capital a cesta básica aumentou em 40%. Para quem não sabe o que é cesta básica, são os itens essenciais. Arroz, feijão, açúcar, óleo, são itens essenciais para poder matar a fome das pessoas. E o aumento de 40% chamou muita atenção nessa pesquisa realizada pelo Procon Maceió. Rogério Costa volta na nossa programação para trazer mais detalhes. Estamos de volta direto às ruas e dessa vez aqui no mercado da produção na capital alagoana, Maceió. O preço da cesta básica aqui na capital cresceu quase 40% em fevereiro. É o que mostra a pesquisa do Procon Maceió depois de levantamento dos itens que compõem a cesta básica em 6 estabelecimentos da capital.
Aumento de 39,8% na comparação com janeiro. A pesquisa foi realizada nesses 6 estabelecimentos e revelou uma ampla variação nos valores dos itens essenciais, como arroz parabolizado, açúcar, feijão, farinha de milho flocada, para o nosso cuscuz de todo dia, né? Macarrão e outros itens. O resultado aponta que o custo final da cesta básica pode oscilar entre R$ 66,19 e R$ 152,96, dependendo das marcas e dos estabelecimentos onde as compras são feitas. A margarina, por exemplo, apresentou variação entre R$ 6,99 e R$ 12,34 o pote. Para a diretora executiva do Procon Maceió, Cecília Vanderlei, o consumidor ele pode entrar em contato com o órgão através dos seguintes meios. Um telefone de descagem gratuita 0800 082 4567 ou através do WhatsApp 82988828326. Isso impacta as finanças dos trabalhadores, principalmente. Para comer fora de casa, o brasileiro está pagando mais. Em média, no país, R$ 46,60. Esse preço é aplicado na região sudeste, nos 4 estados da região sudeste. É o que mostra uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefício do Trabalhador. Maceió, nessa pesquisa, surge como a 7ª capital brasileira mais cara para se comer fora de casa, média de R$ 48,84. A capital alagoana, com esse valor, é a 3ª entre todos os estados do Nordeste. Com o apoio do Eliel Santana nas imagens, daqui do Mercado da Produção em Maceió, reportagem de Rogério Costa. Rogério Costa, esses dados são interessantes, né? Quando se fala que para a pessoa comer fora de casa, o custo médio fica em torno de R$ 46. Mas qualquer jantar, por mais simples que seja, para uma grande comemoração entre casais, não é menos que R$ 200 não, que você gasta. Então, se você colocar na balança R$ 46 vezes os 5 dias da semana, quem almoça todos os dias fora de casa e que busca estabelecimentos mais sofisticados para poder fazer sua refeição, é quase um salário mínimo que se gasta só para comer fora de casa. Isso sem contar com as contas básicas de água, de luz, com gás, né? Com o potencial que acaba sendo importante também para poder o gás de cozinha manter as atividades diárias. Então, não são valores baixos, não, esse para um assalariado, para aquele que depende de salário mínimo. Vamos continuar acompanhando os fatos. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta teremos aqui a participação no estúdio de personagens para poder trazer temas relevantes para a sociedade alagoana. Não saia daí, voltamos já.